Ó, vamos começar agora, de fato, com a parte da mecânica. Antes, eu vou só fazer uma pequena observação aqui sobre integral, né? Eu não falei ontem sobre limite de integração, tá? Utilizando as propriedades, a gente vai encontrar o valor dessa integral aqui como menos 1 sobre x, tá? Vou fazer aqui rapidinho, ó. Primeiro, 1 sobre x ao quadrado é x elevado a menos 2, né? Pela aquela propriedade de que a elevado a menos b é igual a 1 sobre a elevado a b, certo? Então, aqui eu teria eu costumo fazer o seguinte: se eu tenho uma integral definida, né, ela está no intervalo aqui, eu resolvo ela indefinidamente e depois eu volto para os meus limites, para o meu limite de integração. Antes de continuar, vamos ver só o seguinte: eu tenho aqui uma função y igual a f de x, que não necessariamente é aquela função que eu tenho na minha integral, mas só para ilustrar, que quando eu estou integrando de 1 até 3, digamos que 1 esteja aqui e o 3 esteja aqui. A integral vai me dar a área abaixo da curva, delimitada aqui com o eixo x. Essa área aqui. Certo? Porque eu estou integrando em x. O dx me diz isso. Se eu estivesse integrando em y, seria a área entre a curva e o eixo y. Certo? Bom, é isso. Mas aqui eu não estou preocupado em área. A área pode até aparecer no meu cálculo e vai. Mas o fato é que o meu objetivo aqui é o centroide. Certo? Então vamos lá, né? A gente viu que é x elevado a menos 2. Eu vou calcular a integral indefinida e volto para lá. Vou ter a integral de x elevado a menos 2 dx. Pela propriedade do x elevado a n mais 1 que a gente viu ontem, vai ficar x elevado a menos 2, que é o n, mais 1, dividido pelo novo expoente, que é o menos 2 mais 1. Isso aqui é igual a x elevado a menos 1, dividido por menos 1. Mais com menos é menos, e como a gente já viu, eu posso representar o x elevado a menos 1 como sendo 1 sobre x elevado à primeira, ou 1 sobre x. Então, eu encontrei que a integral de 1 sobre x ao quadrado é menos 1 sobre x. Vou voltar lá para o meu termo e colocar já o valor da integral. E aí eu normalmente deixo assim, um colchete e do lado direito, na parte inferior eu coloco o limite inferior, na parte superior o limite superior. Bom, agora sim a parte importante, teorema fundamental do cálculo. Eu vou aplicar no lugar da minha variável o limite superior e vou fazer isso menos, no lugar da minha variável, eu colocar o limite inferior, tá? Então, é o limite superior aplicado menos o limite inferior aplicado. Veja que vai ficar assim, ó, já tem um menos aqui, é importante. Então, como já tem, eu repito, 1 sobre x. Quem é o x? O limite superior. Aí, menos, ó, tem um menos da fórmula, tá? O limite superior menos o limite inferior. Eu vou colocar o menos da fórmula. Porém, também tem o menos da minha integral. Então, vou abrir um parêntese e colocar o menos da minha integral. Vai ficar 1 sobre 1. Então, meu resultado aqui é menos 1 terço dividido por 1. Menos 1 terço mais 1, no caso, né? Porque vai ficar menos com menos que dá mais. 1 dividido por 1 é 1. Tá? MMC, ou eu vou lembrar que 1 é 3 dividido por 3. Já para aparecer aqui o denominador 3. Realizando esse cálculo, eu vou ter 2 terços. Esse aqui é o valor da minha integral, que vai de 1 até 3, de 1 sobre x ao quadrado, dx. Certo? Bom, é isso. Qualquer dúvida, eu estou aí à disposição, a parte integral. Vamos lá para a parte agora de centroide. Centroide, centro de gravidade, centro de massa. Normalmente, quando a figura aqui ela é formada pelo mesmo material, né? Digamos assim, ele vai coincidir o centro de gravidade, de massa e o centroide, que é o que a gente quer. Primeiramente, vamos ver o conceito de linhas de simetria. Se eu tenho uma figura que ela é simétrica em relação a um eixo, quer dizer que o centroide vai estar passando naquele eixo, tá? Pelo menos uma das coordenadas. O centroide ele vai ter uma coordenada x, x barra e y barra. Aí eu vou ter o ponto C, tá? Que é o centroide. O centroide, ponto C, ele tem uma coordenada x barra e y barra. Sempre em relação a um eixo, a um ponto,
Então, você tem que estar muito familiarizado a trabalhar com o plano cartesiano, certo? Bom, linha de simetria é uma linha, é uma reta, que corta a figura em duas figuras simétricas. Então, digamos que aqui eu tenho um retângulo de lado de base L e de altura H. Vou fazer o seguinte, vou chamar a base aqui de B e de altura H. Eu estou afirmando que é um retângulo, ele está cortando aqui o retângulo em duas partes iguais. Aqui, para a esquerda, ficou B sobre 2 e para a direita ficou B sobre 2. Então, isso aqui é uma linha de simetria. Mas veja que se eu passar outra, passando lá pelo centro, eu também vou estar cortando ele em duas alturas iguais. Aqui H sobre 2, aqui H sobre 2. Então, se a figura ela tiver duas linhas de simetria, tá? No caso, e aí elas se encontrarem em um ponto, esse ponto é o centroide. Então, eu posso afirmar que o centroide está aqui, tá? Então, imagina o seguinte, se eu tivesse uma referência cartesiana passando aqui, ó. Está o meu eixo Y, aqui está o meu eixo X. O meu retângulo começa lá, né, na origem, tudo certinho. Então, eu teria a coordenada X é a distância lá para o eixo Y, ou para a origem, aqui horizontalmente. Então, quer dizer aqui que o meu x barra, ele vale B dividido por 2. E a coordenada y do centroide, que é o y barra, é essa altura aqui, ó, a altura do ponto lá para o eixo x. Que eu posso trazer aqui, ó, lá no eixo y até a origem. É um lado aqui paralelo, né? Então, ela é h sobre 2. Posso afirmar que para esse caso desse retângulo, dado esse sistema cartesiano, a gente tem que o nosso centroide ele tem um x barra igual a b sobre 2 e um y barra igual a h sobre 2. Como eu falei, tem tudo a ver com o meu sistema cartesiano. Porque imagina o seguinte, se o y não estivesse passando lá onde ele está, se estivesse passando, na verdade, aqui, onde está esse y', aí a história seria outra, porque o x ele estaria negativo. O y não, ó, eu mudei o eixo y, né? Mas veja que isso afetou o eixo x, porque o x agora, o zero está aqui, ó. Aí essa distância aqui, que seria b sobre 2, ela está negativa, porque está à esquerda. Certo? Então, você tem que ter essa percepção, né, de onde está passando o eixo. Normalmente, você vai poder, de repente, você pode até escolher, tá? Aí você segue esse padrão aí que não tem erro. Bom, esse é o conceito de linha de simetria, tá? A gente pode imaginar o quadrado seria a mesma coisa, só que no caso do quadrado, os lados são iguais, né? Aí se eu tivesse um quadrado de lado L, aí quando eu dividisse aqui, ia ficar para um lado L sobre 2, para o outro L sobre 2. A mesma coisa aqui, na vertical, ia ficar L sobre 2 e L sobre 2. Aí as coordenadas elas iriam coincidir por conta dos lados serem iguais, tá? E eu coincidi em nomenclatura, no caso, certo? Bom, aí tem outras figuras simétricas, eu vou mandar a tabelinha para você, e na figura já tem lá qual que é o valor do x barra, do y barra, tá? Também da área, para você encontrar a área. A área vai ser muito importante aqui. O que é a área? É a base vezes a altura. No caso do retângulo. Se fosse um triângulo, era a base vezes a altura sobre 2, certo? Bom, uma figura muito importante aqui também, na tabelinha tem tudo certinho aqui. Vou dar um pequeno problema na internet, vamos ver se volta logo aqui para eu continuar. Porque aqui só dá para escrever, ó, com a internet. Voltou já. Tá. Então, digamos que eu queira calcular qual que é a coordenada x barra e y barra desse triângulo, em que ele está passando, aquele lado dele, aquela altura, ele está passando lá na origem, tá? Aqui é o meu eixo y e aqui é o meu eixo x. Bom, você vai escolher um ponto que sempre vai estar. Esse triângulo é retângulo, tá? Eu estou afirmando que ele é retângulo. Então aqui eu tenho um ângulo reto lá na origem. O centroide vai estar sempre aqui, ó, em um ponto perto do ângulo reto. Então, se esse triângulo, na verdade, estivesse assim, por exemplo, considera ele retângulo também. Nesse mesmo sistema cartesiano, só que invertido desse jeito, o centroide ia estar lá, ó, no canto superior direito.
perto do ângulo reto, certo? Então, uma percepção aí importante. Então, seguindo aqui, ele vai estar... aqui eu tenho a base dele e eu tenho a altura dele. E aqui vai estar o meu centroide. De tal maneira... deu problema de novo aqui, mas a gente vai continuar nesse instante. Mas de tal maneira aqui que o x barra do triângulo ele vai ser a base dividido por 3 e o y barra do triângulo vai ser a altura dividido por 3, certo? Então vai ser sempre dividido por 3. O que eu quero chamar a atenção para você é o seguinte: essas medidas são em relação sempre à origem do meu sistema cartesiano, certo? Então, caso esse triângulo não estivesse passando com a altura lá no eixo y, digamos que ele estivesse assim, ó. Ele estivesse bem aqui. Certo? A base continua no eixo x, mas a altura saiu do eixo y. Aí digamos que houvesse aqui uma distância lá para a origem, uma distância a. E aí ele tem uma base e tem uma altura, normalmente, certo? Quem seria a coordenada x do centroide? Bom, como a gente já viu, o centroide está dentro da figura, claro, perto do ângulo reto, certo? Ele sempre vai estar afastado da altura, uma distância aqui que vale b dividido por 3. Então veja que o x do centroide, que é em relação à minha origem, ele vai ser essa distância a mais essa distância b sobre 3. Então, nesse caso, o x barra seria a mais b sobre 3. Estou falando aqui que o a é uma constante, tá? Ele poderia ser 2, 3, enfim, a questão vai me dizer. Agora, o y barra não mudou, porque ele vai ser sempre essa distância para o eixo x. Então, ele continua sendo a altura dividido por 3. E, claro, vai ter o caso em que o y barra vai mudar. Então, você imagina o seguinte, que agora eu tenho o meu triângulo desse jeito aqui, ó. Isso vai valer também para o quadrado, para o retângulo, essas distâncias que vão estar afastadas da minha origem, que é a minha referência. Então, digamos que o triângulo agora estivesse aqui. Ele não está nem em cima do eixo x e nem em cima do eixo y, mas ele continua sendo retângulo. O centroide vai estar aqui perto do ângulo reto, a uma distância aqui, b sobre 3, tendo ele base b, né? E a altura aqui, h sobre 3. Só que eu tenho que calcular em relação à minha origem. Então, digamos que aqui, para iniciar o triângulo em x, houvesse uma distância a, e para iniciar o triângulo em y, houvesse aqui uma distância, para não confundir com a base, vou chamar de c. Tá? Então, nesse caso aqui, em específico, eu teria que o x barra seria o a mais o b sobre 3. Tá? Que nem foi agora há pouco. Só que o y barra, o y do centroide, ele seria c mais h sobre 3. Porque é essa distância lá para o eixo x. Seria tudo isso aqui, ó. A distância c mais a distância h sobre 3. Então, é muito de você entender o que está acontecendo, de você entender que é sempre em relação à origem, e de lembrar, né, que vai estar sempre aqui b sobre 3 em x, h sobre 3 em y, tá? Mas, quando eu for olhar para a origem, aí vai ter sempre uma distânciazinha ali. Quando ela for zero, beleza. Aí vai coincidir. Quando ela for diferente de zero, você vai e adiciona esse valor constante, como foi no caso aqui desse terceiro exemplo dos triângulos, certo? E aí, claro, se o triângulo aparece invertido, aí tudo, né, vai ficar diferente. Tipo, digamos que ele estivesse assim. Ele pode aparecer assim, ele pode aparecer naquele caso tipo assim. E aí, você lembrando do conceito, não vai ter erro, tá? Por exemplo, nesse caso aqui, eu vou lembrar, eu tenho que calcular o centroide em relação à origem. Mas eu sei que o centroide está perto do ângulo de 90, a uma distância de b sobre 3 em x e h sobre 3 em y. Veja que o x do centroide ele é a distância do ponto até o eixo y. Então, em x seria isso aqui, ó, o x barra. Tá? Só que eu sei que a minha base completa vale b.
Então, nesse caso, veja que o x barra é eu pegar a base completa e tirar dela essa distânciazinha aqui, b sobre 3. Então, as coisas se inverteram aqui agora, né? E aí, resolvendo isso aqui, vai ficar 3b menos b, vai ficar 2b sobre 3. 2b sobre 3. Esse é o x barra. O y barra não mudou em relação ao primeiro exemplo do triângulo, porque continua sendo essa distância aqui, y, né? Mas, claro, vai ter o caso em que ele vai mudar. Aí o y barra, nesse caso, ele vale h dividido por 3, certo? E aí você vai testando aí os n casos que podem cair, ok? Vamos lá, seguir então. Bom, uma vez que você entendeu o contexto de linha de simetria, depois que você olhar a tabelinha e for relacionando aí o gráfico com os valores, tá? As figuras com os valores, vai aparecer uma nova ferramenta aqui, chamada de momento de primeira ordem, que apesar de ter surgido lá do momento que a gente trabalha lá nos outros assuntos, ele nada vai ter a ver aqui, tipo, com binário, essas coisas não. É só uma fórmula já pronta que foi deduzida a partir dos conhecimentos de lá, ok? Então a gente vai ter o seguinte. Veja que eu tinha um quadrado ali e tinha um triângulo. Mas você imagina essa figura aqui. Onde aqui eu estou afirmando que tem um quadrado. E aqui eu estou afirmando que essa parte superior é um semicírculo. E esse semicírculo está vazado aqui em outro semicírculo. Tá? Ou melhor, na verdade não. Vou fazer o seguinte aqui. O professor deve ter feito uma questão parecida com essa. Depois eu vou trazer ela completinha para a gente resolver. Mas vamos imaginar que há um círculo aqui dentro. E aí, vai ter o semicírculo ali. E aqui eu não vou dizer que é um quadrado, pode ser até que seja, né, dependendo da questão. Mas para evitar algum problema, eu vou dizer que isso aqui na verdade é um retângulo. Todo quadrado é retângulo, né? Então, não tem nenhum problema. Tá, um retângulo. Então eu teria lá em cima um semicírculo. Eu estou dizendo que essa parte aqui ela está vazada na figura mais completa. Então aqui seria tipo uma área completa. Essa parte do semicírculo, do quadrado e essa parte aqui vazada, né? Como calcular o centroide dessa figura? Aí é uma figura composta. Eu poderia dividir ela no retângulo, no semicírculo e nesse círculo vazado. Sendo que o círculo vazado, ou qualquer figura vazada, implica em área negativa. Certo? Então, eu vou trazer só as fórmulas aqui e à noite, dando tudo certo, a gente resolve a questão. Que é o seguinte, vai aparecer a nova ferramenta, que é o momento de primeira ordem. QX, QY. Quem é o QX? Ele vai ser o Y barra do centroide da figura vezes a área dela. E o QY vai ser o X barra da figura vezes a área dela. Tá? Então, apesar de serem novas unidades, digamos assim, o seu cálculo não é complicado, certo? Por exemplo, olhei para o quadrado, somente a parte retangular, quer dizer, né? Parte retangular, esqueci do resto. Esqueci que essa parte aqui é vazada. Aí eu vinha lá no retângulo, dependendo do meu eixo cartesiano, traçava as linhas de simetria e no ponto lá eu teria o x de centroide e o y do centroide, somente do retângulo. Aí eu viria aqui, consideraria o retângulo como completo, certo? E aí eu teria quem é o y barra? Quem é a área do retângulo? Multiplicava e aí eu obteria o momento de primeira ordem em relação a x. Faria o mesmo com o y, que depende agora do x barra. Tá? E aí eu faria isso para as três figuras que eu tenho, considerando a área do círculo menor como sendo vazada. E aí, como é que eu vou encontrar o centroide da figura completa? Ele vai ser assim, ó.
centroide da figura completa. Eu chamo de x barra total, centroide da figura completa, e ele vai ser o somatório dos momentos de primeira ordem em relação a y, dividido pelo somatório das áreas, tá? E aí sempre lembrando de área vazadas como sendo negativa. E o y barra total da figura vai ser o somatório dos momentos de primeira ordem em relação a x, dividido pelo somatório das áreas, tá? Então lá a gente viu que o QY depende de x. E aqui o x total depende do QY. Resumindo, o x barra vai aparecer no x barra total. A mesma coisa no y barra total. Ó. Ele depende do QX, só que o QX depende do y barra. Então, no final das contas, o y barra total depende do y barra e, claro, da área, né? Ambos. Então, é só seguir esse padrão que vai dar certo. Qualquer coisa, você pode tentar resolver uma questão aí, entender essa explicação, mas hoje à noite a gente vai resolver, inclusive, uma questão que é muito parecida com a dessa figura que eu trouxe aqui, certo? É isso aí, qualquer coisa, estou à disposição.